O disjuntor ele fica desarmando com frequência. Sempre que você rearma o disjuntor, passa um tempinho, ele desliga novamente. O disjuntor ele é o quê? O disjuntor ele é um dispositivo de proteção. O disjuntor ele protege a instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos. Nem sempre que o seu disjuntor ele está desarmando significa que ele está com problema. A função do disjuntor é o quê? É quando ele encontrar um problema na instalação, ele desligar, ele desarmar. Então, se o seu disjuntor ele está desarmando, significa que ele está funcionando, significa que ele encontrou um problema na instalação, ele encontrou um problema no equipamento e ele desarmou. Ele desarmou para quê? Para evitar incêndio, para evitar curto-circuito, para evitar que você tenha problema na instalação. Por quê? Porque o disjuntor ele evita que acidentes aconteçam. A função do disjuntor o disjuntor ele é a proteção da sua instalação. Ele vai proteger aí a sua instalação contra sobrecargas e contra curtos-circuitos, para que não aconteçam incêndios. A sobrecarga é um dos motivos mais comuns para que os disjuntores eles ficam desarmando. Por quê? Principalmente em instalações antigas. As instalações antigas elas foram projetadas pensando nos equipamentos daquela época. Não se imaginava que teria tantos equipamentos como a gente tem nos dias de hoje. Então, hoje você tem equipamentos que fogem do projeto original. A sua instalação ela não foi projetada para usar equipamentos que você usa hoje. Isso as instalações antigas. Então acontece o quê? Acontece uma sobrecarga e o disjuntor ele desliga, ele desarma para evitar que esses fios eles acabam esquentando e acaba causando um incêndio. Se a sua instalação antiga, o disjuntor ele fica desarmando sempre, você percebe que o fio está esquentando, então você precisa refazer a sua instalação devido ao uso de novos equipamentos. Você está usando aí equipamentos que a corrente ela é bem maior do que os cabos eles suportam, então isso vai fazer os cabos esquentar e para proteger, para evitar de acidentes, para evitar de incêndio, o disjuntor ele vai acabar desarmando toda hora mesmo. Passa alguns minutos que você rearma o disjuntor, ele desliga novamente. Por quê? Porque ele esquentou, ele percebeu que o cabo não estava suportando esses equipamentos e ele acaba desligando. Outros motivos também pode ser durante mesmo instalações novas. Se o circuito ele foi mal dimensionado, se ele foi mal distribuído, o disjuntor ele vai desligar também. Dependendo do equipamento que você vai ligar, o disjuntor com o tempo ele vai perceber que o fio está esquentando e ele vai desligar. Por exemplo, você vai ligar um micro-ondas, você vai ligar um secador, você vai ligar um outro equipamento qualquer em algum circuito, em algumas tomadas na casa, e se essa tomada, esses fios estiverem no mesmo disjuntor, porque o circuito ele foi mal dimensionado, quando você liga vários equipamentos ao mesmo tempo, o disjuntor ele desliga. Então, por quê? Porque ele foi mal dimensionado. O disjuntor ele pode também apresentar defeito, não significa que o disjuntor não apresenta defeito, ele apresenta sim. Para você substituir o disjuntor, para você tem dúvida que o problema é na instalação ou se o problema é no disjuntor, você substitui o disjuntor, mas você tem que colocar um disjuntor de mesmo valor. Você não pode pensar, porque esse disjuntor aqui está desarmando, eu vou colocar um disjuntor maior, um disjuntor mais forte. O que vai acontecer? O fio ele vai esquentar, o disjuntor ele não vai desligar e você corre o risco de causar um incêndio na sua casa. Por isso que se você for substituir o disjuntor, substitua por um de mesmo valor. Se o disjuntor, você substituindo, ele funcionar normalmente, pode ser que aquele disjuntor estava ruim, mas se você colocar um disjuntor novo e ele continuar desligando, então o problema não está no disjuntor, o problema está na sua instalação. Se você tem um disjuntor de 20 amperes, você fala, vou colocar um de 40 que é melhor. Aí você vai acabar causando um acidente na sua instalação. Você pode reapertar o disjuntor de vez em quando, é bom
reaperta os parafusos, pode ser problema na conexão que está causando aquecimento também. O disjuntor, ele só não vai desarmar se a instalação estiver em boas condições, se os equipamentos estiverem em boas condições e se ele também estiver em boas condições. Algum equipamento também pode apresentar problema e acabar causando aí o desligamento do disjuntor. Então, antes de substituir o disjuntor, você precisa verificar os seus equipamentos, verificar a sua instalação, para evitar de tomar uma ação sem conhecimento e acabar causando incêndio, acabar causando um acidente. Se você não entende, você contrate, chama um eletricista, peça para fazer uma análise, e aí você vai ter uma instalação segura, não vai causar nenhum tipo de acidente. Então, um disjuntor desarmando não significa que é ele que está com problema.